Esse efeito tá fazendo meu olho ficar fechado. Glória a Deus. Pai amado, Pai Santo, essa é a Tua palavra, a Tua hora, meu Pai, que nós venhamos receber a nossa vitória nessa pequena live, meu Pai, que nós venhamos receber a resposta, meu Pai, em nome de Jesus, através da Tua palavra, através do hino cantado, através da revelação, alguma coisa, meu Pai, que nós venhamos falar, que tudo seja para honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo que nós venhamos fazer aqui seja para engrandecer o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar um hino da harpa, 84 da harpa cristã. Sabia que os cartões do BTG têm IOF zero em compras no exterior? O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glória a Deus. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia este vão vir, o céu aberto reviu-me a mim, apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Deus abençoe a todos. Não disse eu, há muito já, pedi, Aleluia. pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, Deus abençoe a todos. muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador.
Glória a Deus. Graças a Deus, né? Vamos ver aqui se a gente consegue cantar o 212 da harpa cristã. 212 da harpa cristã. Você foi pescar nesse Vamos esperar a propaganda passar? Já a gente canta. Pronto. 212 da harpa cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Glória a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Glória a Deus. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Aleluia. Deus abençoe a todos. Que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Aleluia. Quando atacam outros, a Belial, glória a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Glória a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas há poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar
mãos oprimidas. Fiquem furioso, os quer tragar. Glória a Deus. Eu quero estar com Cristo. Aleluia. Deus abençoe a todos. Se travar no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Deus é bom, né? Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesta madrugada. Eu creio que o Senhor já entrou com a providência nas nossas vidas. O tempo que a gente fica na presença do Senhor é um tempo maravilhoso, porque os anjos do Senhor vêm, recolhem nossas orações, né? Tudo que nós temos pensado, sofrido, tudo que nós temos entregue na mão do Senhor, os anjos recolhem nossas orações, levam até a Deus, né? E nós sabemos que a providência é certa, né? Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está nos curando, nos abençoando. Tudo que nós temos nessa vida vem da parte do Senhor Jesus, né? Herodes estava ali julgando Jesus, né? Se sentindo o maioral. Mas o Senhor Jesus falou para ele: nada tu terias se de cima não fosse te dado. E as Escrituras, elas nos colocam na posição de sábios, né? Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente se torna uma pessoa sábia. E o Senhor Jesus, né, nosso Salvador, falou que errais porque não conheceis a Escritura, né? Então a gente tem que estudar a Bíblia, né? Glória a Deus. Para que Deus venha, né, nos abençoar. Então que nós venhamos buscar o Senhor para que Deus venha nos abençoar, né? Porque quando a gente está orando, está buscando a Deus, o Senhor conhece, né, a nossa necessidade. Eu estou procurando aqui o versículo que eu gosto de falar. E gosto de ler na Bíblia. Para achar aqui o versículo para a gente poder ler, né? Vamos ver em João capítulo 19, versículo 11, que provavelmente vai vir a resposta do que a gente está falando. João 19, versículo 11. Nessa palavra a gente vai ver que tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, né, vem de cima. Em capítulo 19 de João,
Fala sobre Pilatos, né? Eu falei Herodes, mas é Pilatos. Vamos ver quando chegar lá quem foi que julgou, né? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus... Deus abençoe a todos. Saiu, pois, Jesus, né? Estamos em João 19, versículo 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, meu Deus, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime vejo nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus nada lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Glória a Deus. Então, como nós falamos aqui, né? Muitas pessoas gostam de que seja falado dentro das Escrituras, né? E aqui tem como eu falar e achar rapidamente o versículo, que Deus tem nos dado sabedoria para isso. Então, os irmãos viram a confirmação em João 19:11, né? O próprio Jesus confirmando, graças a Deus, obrigado, Senhor Jesus, gratidão, que tudo que nós temos vem da parte do Senhor, né? Vem de cima. Toda providência, tudo aquilo que Deus tem feito é para a honra e glória do seu nome, né? Porque Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Eu me lembro que há alguns anos atrás, a minha mãe estava internada para operar o fêmur e o Senhor falou para mim: aqui no hospital, né? Aqui quem cuida delas são os homens, mas lá na sua casa quem vai cuidar delas sou eu. Então a gente vê que o Senhor está cuidando, né, de nós, tem nos dado a vitória, dado a resposta, né? A gente vê que tudo que Deus tem feito por nós, né, é coisa grande, né? Eu fiquei preocupado com uma parente minha. Eu estava orando muito pelas madrugadas, subindo os montes, orando na igreja. E o Senhor revelou ela pelo nome na igreja e falou que estava dando vitória. Graças a Deus, o Senhor mudou a história dessa pessoa que eu estava orando, da minha sobrinha, né? E hoje em dia eu sei que eu só oro mesmo para confirmar, né, assim, os livramentos, oro para Deus continuar abençoando, mas eu sei que grande foi o livramento que Deus deu, né, e a vitória, graças a Deus. Tudo que nós precisamos, nós oramos e entramos na fila, né, da promessa e recebemos. Uma vez eu sonhei e eu vi uma fila e aquelas irmãs, tudo na mesma faixa etária, com aquele tipo de veste, tudo igual, como se fosse da mesma doutrina, com a carteira profissional na mão. E essa irmã que eu vi na fila, ela vendia perfume, né, de porta em porta. E eu via ela na fila com a carteira profissional na mão. E logo depois, realmente, ela conseguiu assinar a carteira. E tem um hino da Raíssa e Ravel que fala sobre a fila, né? Então a gente vê, e também viu jovens também
tudo naquela mesma faixa etária, naquela fila também com a carteira profissional na mão. As coisas de Deus é tudo organizado, né? No sonho era todo mundo igual ali, as idades, a veste, né? Tudo ali. E tem um livro, como eu sempre falo dele, Divina Revelação do Céu, o sobrenome da escritora é Bechster, tem até o áudio dele no YouTube. Acho que tem umas 3 horas de áudio. Ela fala que aquelas pessoas que choram, o anjo recolhe a lágrima, naquela pessoa que está orando ali, chorando, o anjo recolhe aquelas lágrimas, passa na frente da fila e aquelas lágrimas se transformam em letras. Coisa linda, né? O céu, as maravilhas de Deus, né? Até uma lágrima do crente tem valor. Então vamos continuar nos pés do Senhor na nossa causa impossível, porque as Escrituras relatam coisas tão tremendas que a gente vê que para Deus não há impossível, né? E temos que buscar o Senhor, né? Temos que buscar Deus enquanto se pode achar, né? E nós vemos que o nosso Deus tem nos dado condição de glorificar o seu nome pelas maravilhas que ele tem feito. Um voto para com Deus também é uma coisa muito valiosa, né? A gente faz voto com Deus e o Senhor tem respondido, né? Deus tem respondido nossas orações. Eu me lembro de uma vez que uma irmã evangelista falou que a gente não pode fazer uma salada de oração, que a gente tem que aproveitar cada dia da semana para orar por uma causa, né? E conforme for sendo respondida aquela oração, para a gente poder passar para outro, né? Usar aquele dia da semana para orar por uma outra causa, né? Ou seja, entra na fila, em várias filas durante a semana, cada dia da semana é uma fila e um pedido, né? E eu acho impressionante como que Deus, né, nos conhece. A Escritura diz que antes da gente orar, Deus já sabe o que a gente vai pedir. Diz que as flores do campo, né, que amanhã se murcha e vai para o fogo, são muito bem vestidas por Deus, né, e que muito mais valemos nós, né, servos de Deus, né. Então que nós possamos acreditar, né, que o Senhor realmente está, né, no controle de tudo. Vou tentar botar um áudio aqui. Cada dia que eu faço a live eu penso numa coisa nova. E vamos ver esse áudio aqui. Acho que talvez vai entrar propaganda, mas depois da propaganda eu vou poder... Arroz nobre, 5 quilos. Então, a gente sabe que o Senhor, né, está na frente da peleja, né? A gente pode se achar pequeno, mas nosso Deus é grande. Teve uma vez que eu estava meio preocupado de subir ao monte, porque eu estava achando o monte meio perigoso, tinha gente falando que tinha gente subindo no monte que não era evangélico. Aí eu sonhei que eu estava em Irajá, entre Irajá, Vaz Lobo, por ali, e eu tinha que ir na casa de um casal que morava numa subida. E esse casal era aqueles casal da Igreja Restauração da Manga Comprida, vestido comprido, da irmã. Aí quando eu subi, tinha um largozinho pequeno, tipo um campozinho de futebol para criança jogar bola. Não tinha gramado nele, era aquele chão batido, gramado em volta. E eu olhei assim, vi a casa que eu ia, né, uma casinha assim em cima. Aí quando eu passei desse campozinho que eu subi mais um pouco, que eu olhei para trás, tinha um exército em volta daquele campozinho de futebol. Todo aquela roupa de malhada, né, de exército, com arma,
Aí eu falei, poxa vida, logo na minha vez que vai ter tiroteio aqui, no sonho, eu falando, né? Aí quando eu acordei eu entendi, né, que o monte que a gente vai para orar é um monte guardado por Deus. Sonhei também que eu estava num lugar alto e quando eu olhava para aquele monte, eu via duas pessoas gigantescas conversando do tamanho de uma árvore. E ela tinha um vestido colorido que ia até o chão. Os dois estavam um de frente pro outro ali conversando. E de repente eu vi aquelas formiguinhas assim subindo um monte. E os dois gigantes lá em cima conversando. Aqueles dois anjos, né? Com o vestido colorido. Aí deu um zoom. Conforme deu um zoom que eu vi de perto, eram os crentes subindo o monte. E aquele anjo gigantesco, dois, com aquele vestido colorido. Embaixo era assim, mais redondo o vestido. Todo colorido, várias cores no vestido. E eles conversando um de frente pro outro. Aí da outra vez também eu sonhei que eu subia numa laje de uma casa. E de lá eu vi o monte. E o monte tinha um muro em volta de uns 6 metros de altura mais ou menos, ou mais, que de longe eu via aquele muro alto. E eu falava para a senhora que era dona da casa, olha lá, tem um muro em volta do monte. Aí ela vinha, olhava e não via. Ela falou, não tô vendo nada. Eu falei, ah lá, o muro. Tem uma muralha igual uma empresa, uma fábrica lá em cima, lá no monte. Aí quando eu acordei, depois desse dia, eu fui no monte 2 dias seguidos. O mistério estava tão profundo, era tão urgente, que eu fui num dia, no outro dia eu voltei de novo. E Deus me deu um grande livramento. Por mais que a pessoa ache que o monte é brincadeira, Jesus ele ia para o monte à noite, né? Orava à noite e durante o dia ele estava de manhã cedo no templo, ensinando no templo, né? Então a gente sabe que o Senhor Jesus deixou esse exemplo, né? Para a gente poder saber que o monte é um lugar especial, né? Eu vou ver se eu acho aqui a palavra ensinando no dicionário para poder achar o versículo que eu estou querendo achar. Só está escrito ensinar. E é em Lucas, né? Eu vou ver aqui em Lucas 4:15. Eu vou ver em Lucas 4:15 para ver se aparece esse versículo, né? Que Jesus ele subiu um monte à noite e de manhã ele estava ensinando no templo. Porque eu gosto de Quatro 18. Aqui está falando sobre Jesus no templo, mas não está falando do monte. Ontem eu até li sobre Jesus no monte da transfiguração, né? Que apareceu Elias e Moisés conversando com ele no monte. Mas não era o versículo que eu queria, porque eu vou tentar fazer um esboço durante o dia para quando chegar na hora da live eu poder colocar aqui, porque às vezes nem sempre eu acho rápido, né, o que eu tô, porque também não tem como, né, uma coisa ao vivo. Aí às vezes o Senhor me dá uma palavra e eu vou aqui no dicionário e consigo achar. Tem muita coisa aqui. Mateus 4:8
transportou o diabo a Jesus para o monte, né? Mateus 5:1, Jesus subiu o monte, saíram ao monte, né? E foi orar. Disse a este monte que fuja para o monte, tomou e subiu ao monte, monte de Sião. Saíram para os montes das oliveiras. Eu vou ver em Mateus 5:1 para ver se fala do assunto que eu estou querendo falar, senão a gente vai mudar o tema, porque nem sempre a gente acha, né? Mateus 5:1, vamos ver o que fala, né? Aqui fala sobre monte, mas não é o que eu estava... Na verdade, tudo que se fala aqui sobre Jesus subindo o monte tem a ver com o que eu estou falando, porque eu quero deixar o exemplo, o assunto é o exemplo de Jesus, né? De subir o monte e deixar para nós esse exemplo, né? Porque muita gente fala, não precisa subir o monte. Mas se nós temos que ser imitadores de Cristo e Jesus subiu o monte, a gente pode usar esse recurso, né? Mateus capítulo 5 diz, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguires e mentindo, disseram todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então essa foi a palavra, né? Do monte, né, que eu achei, e aqui a gente viu, né, as promessas do Senhor, né, para aqueles que sofrem perseguição, para aqueles que buscam a Deus, aqueles que se purificam, santificam, se limpam para o nosso Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem a vitória. Glória a Deus. Muitas coisas para ler, né? A gente tem uma eternidade para fazer live aqui, porque falta de palavra não vai ser, né? Glória a Deus. O Sermão da Montanha. Em Lucas capítulo 6, né, diz, versículo 12, a eleição dos 12 apóstolos, né? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui é uma das palavras, tá vendo que eu estava falando? Que Jesus subiu o monte à noite para orar. Essa aqui é uma das palavras, né? Exatamente a palavra que eu estou procurando é essa. Glória a Deus. Porque na palavra que eu estou procurando, ele subia à noite para orar no monte e de dia ele estava ensinando no templo. Eu vou ler aqui, porque eu sei que é em Lucas, né? Lucas capítulo 6, versículo 12 em diante, a eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Tá vendo, irmãos?
Jesus subiu o monte à noite para orar, né, assim como nós fazemos hoje, e ele passou a noite em oração. Então não é uma invenção do crente, né, a oração no monte. É uma coisa que Deus, né, deixou exemplo nas Escrituras. E o que Paulo fala, o que a Bíblia fala? Que nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Por isso que os cristãos fazem de tudo para se assemelhar a Cristo, né, na sua missão. Lucas capítulo 6, versículo 12. E a gente que ensina dentro da Bíblia, né, com a Bíblia aberta aqui ensinando, isso aí é uma Bíblia de estudo, muita gente ainda discorda do que está na Bíblia. Porque tem doutores, a Bíblia fala que ia aparecer doutores da lei, né? A gente está aqui ensinando, dando o exemplo do que Jesus fazia, né? O Deus grande, o Deus poderoso, o dono da vida, que tem a chave da morte e do inferno, e mesmo assim ainda tem gente que discorda, né? Que ele quer ser maior do que Deus, maior do que a Bíblia, maior do que o exemplo bíblico, e não pode, a gente tem que ser pequeno, a gente tem que ser humilde, né? E Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago, João, né? Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Glória a Deus. Então, quando o Senhor desceu, né, aqui diz no versículo 17, e descendo com eles, parou no lugar plano, e também o Sermão da Montanha. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6 de Lucas, versículo 18. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Uma vez eu li que eram mais de 5.000 pessoas se atropelando, né, se imprensando ali para poder estar onde Jesus estava. E a Bíblia diz que todos que chegavam ali perto de Jesus saíam curados. E agora eu estou vendo essa parte aqui, né, que eles tocavam Jesus e que de Jesus saía virtude. Provavelmente quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada, essa história se espalhou mais ainda. Então o povo correu para tocar em Jesus também, porque já sabia que ia ficar curado, e realmente ficava, né? E Jesus falou: quem me tocou? Mas nessa multidão toda, como é que tu sabe que alguém te tocou? Aí Jesus falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então por causa dessa palavra, o povo, né, a notícia se espalhou, e o povo tudo foi atrás de Jesus para tocar nele, né, para ser curado, né? Jesus curou cego, curou leproso, ressuscitou os mortos. O Lázaro já estava 3 dias morto já, cheirando mal, e o Senhor chamou ele pelo nome e ele ressuscitou. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.
Graças a Deus. Aleluia. Vamos ler sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aleluia. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés. Glória a Deus. E ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Glória a Deus. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Glória a Deus. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, glória a Deus, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aleluia, glória a Deus. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? E disse a ela, né? Jesus disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoou pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Hoje eu estive lendo, né, e compartilhando uma palavra sobre não julgar, né? E esse é um bom texto, né, para que a gente venha endossar a palavra que foi lida sobre a gente não julgar, né, as pessoas, né, porque muita gente julga, né, um julgando o outro, né, falando mal do outro, achando que é melhor do que o outro, e a gente não tem essa autoridade para julgar, né, porque o julgamento, né, é uma coisa muito séria, né? A gente ficar julgando os irmãos. E muita gente faz a mesma coisa que a pessoa que está sendo julgada, né? Então, eu vou procurar aqui a palavra que eu compartilhei hoje. Porque se eu tirar da... julgar, tá aqui julgar. Não julgais. Quem não me julga é o Senhor. Deus julga, sabeis. Eu não lembro onde foi que eu li. Eu acho que foi em Romanos. Romanos 2:1. Vamos ver em Romanos capítulo 2, versículo 1.
Eu acho que foi aqui que eu hoje cedo compartilhei, né, a palavra. Romanos capítulo 2, versículo 1, que fala sobre o julgamento, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 1. A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Eu vou tentar mudar o áudio aqui para ver se eu acho. Espera aí. Vamos ver aqui. Áudio da... Vamos ver. Vamos lá. Áudio. Não é áudio que chama a palavra. Áudio. Apareceu aqui escrito rádio, acho que eu cliquei. Vou botar fundo musical. Fundo musical deve dar. Fundo musical. Aqui tá 1 hora. Mas deve ter alguma propaganda. Mas daqui a pouco a propaganda passa e eu consigo colocar. Vamos ler aqui. A impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Capítulo 2 de Romanos, né? O tema é a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade? Amém. E paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Amém? Romanos capítulo 2, versículo 8. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Vou ler a partir do versículo 5. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas quando a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? Capítulo 2 de Romanos, versículo 11.
Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém? Então é uma palavra muito importante para ser analisada, né? Capítulo 2 de Romanos, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu vou dar uma paradinha aqui no versículo 13. Existe um testemunho, um áudio de testemunho de arrebatamento de um sonho que o irmão teve, dos anos 60. Naquela época era um disco de vinil, né? Hoje em dia já chegou ao YouTube, né? O nome da revelação chama-se A Última Trombeta. Então, nesse áudio da Última Trombeta, a gente vê ali que tem muitas pessoas que ouviam, né, ali as mensagens evangélicas pela TV, pelo rádio, né? Tomando cuidado ali para as crianças não ficar fanática. Muitos milhares de jovens que aceitaram Jesus, né? Mas que tiveram uma vida só de aparência, não tinham era como diz aqui que nós lemos, né? Porque todos os que sem lei pecaram, né? A gente está no capítulo 2 de Romanos, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem, né, a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser julgados. A gente vê hoje em dia todo mundo falando, né, textos bíblicos, tanto a grego quanto a romanos, né, tanto aqui como falou judeu quanto o grego, mas eles só são ouvintes, né, da palavra, né? Eles sabem que existe a palavra, gostam da palavra, mas não são praticantes da palavra, né? Então a diferença dos que vão ser arrebatados e dos que vão ficar é exatamente aí que está o perigo, daquelas pessoas que ouvem a palavra, gostam da palavra, né? Ligam o rádio de 48 horas por dia ali ouvindo as músicas bonitas, né? Mas elas não são praticantes da palavra, elas vivem a vida dela normal, né? Não tem um compromisso, né, com a palavra. Ela só gosta de ouvir uma música como qualquer uma outra música, né? Mas o compromisso ali com a palavra, né, com a lei, eles não têm. Então, por isso que diz no capítulo 2 capítulo 2 de Romanos, do 11 em diante, diz: porque, capítulo 2 de Romanos, versículo 11 em diante, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também serão julgados. Amém? Todos os ouvintes que só ouvem. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados, os que praticam a lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, tá vendo? Então esse é o perigo, né? A pessoa, ela gosta da palavra, ela escuta um hino, ela às vezes até pode ler uma Bíblia, mas ela não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, né? Então nós temos que saber que tudo tem que ser com a ordem, com a decência, com a verificação, né, diária das escrituras, né, um compromisso, né, maior. Aí, como eu estava falando, né, nesse testemunho, A Última Trombeta, que tem lá no YouTube um áudio, esse irmão relata no sonho que milhares dos jovens que tinham aceitado a Jesus, mas que não eram praticantes, né, eles eram ouvintes, tinham ficado, né, no arrebatamento, e o que era pior, aceitava a marca da besta, né? E ali eu vi eu não sei como será a marca da besta, mas eu vi uma criança relatando num vídeo que a marca da besta era tipo uma tatuagem, sendo que não é essa tatuagem de hoje que a pessoa vai lá com laser e tira, era uma tatuagem física e espiritual.
né? Essa marca da besta, ela parecia uma tatuagem, mas não é uma tatuagem dessa que a gente vê, né? Que ela sai com laser, né? Ela é uma tatuagem física e espiritual. Aí é onde entram os tormentos, né, que eles farão nas vítimas para que elas aceitem renunciar o nome de Cristo, isso depois do arrebatamento. Aceita renunciar o nome de Cristo para receber a marca da besta. Então essa marca da besta, segundo essa criança que sonhou, falou, que ela falou até quem era a besta nesse sonho, nessa reportagem, ela disse que eles vão atormentar as pessoas que ficam para que elas recebam a marca da besta, né? E diz que eles fazem muita chantagem, tormenta sem água, sem comida, para que a pessoa renuncie o nome de Jesus e aceite aquela marca. E aquela marca, né, ela tira a possibilidade da pessoa morrer na grande tribulação e receber a última instância da salvação, né? São mistérios, né, de Deus, mas que nós sabemos que vai acontecer porque em Apocalipse, né, o anjo falou para João: não cele as palavras desta profecia, deste livro, né, no caso, porque próximo está o tempo. A profecia está próxima de acontecer. Isso o anjo falou para João em Apocalipse. Mas para Daniel, no Antigo Testamento, o anjo falou para Daniel, porque o Daniel queria entender o que era aquela visão que ele viu. O anjo falou para Daniel: olha, sela as palavras dessa profecia, porque é para muitos dias ainda. Mas já para João ele falou: não cele as palavras dessa profecia, porque próximo está o tempo. E o que nós temos visto e ouvido, para aqueles que já foram embora, que não estão mais entre nós, né, que passaram pela água, que passaram pelo fogo, que passaram por tantas coisas, para esse não tem mais Apocalipse, né? Para eles não tem mais Apocalipse. Então, ou seja, a palavra que o anjo falou, que tudo que João viu que ia acontecer sobre as trombetas, né, sobre as taças que o anjo ia jogar na terra, para as pessoas que partiram, né, nessas coisas que aconteceram, para eles não tem mais Apocalipse. Eu me lembro que um tempo atrás teve um terremoto lá na Itália. Eu sempre lembro disso. E a repórter estava lá, viu a destruição que foi, e ela falou com a boca dela: irmãos, falou, gente, é uma coisa apocalíptica, porque realmente o que a gente tem visto, né, agora, por exemplo, as guerras estão destruindo as cidades. Quando a gente vê as imagens, é uma coisa apocalíptica, não sobra nada, uma coisa assim terrível. Para esses que partiram não tem mais Apocalipse, né? Mas para nós ainda dá tempo, né, de se arrepender, de ser uma pessoa não só ouvinte da palavra, mas uma pessoa que pratica, porque Jesus já vai levar a igreja, né? Então, voltando aqui para o capítulo 2 de Romanos, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Amém? Olha o perigo que é para uma pessoa que só ouve e não pratica a palavra de Deus, né? Em Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém? Somos pecadores, andamos errantes nesse mundo, mas se a gente, né, praticar a lei, a palavra de Deus nos garante que nós seremos justificados, né? Versículo 14 do mesmo capítulo 2. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eu vejo que essa palavra é uma palavra profunda, né? É uma palavra que dá um temor, né? Porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Ela é uma espada afiada. Aleluia. Eu vou ler aqui o capítulo 1. Ele é bem grande.
a idolatria e depravação dos gentios, né? Capítulo 1, versículo 37. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Nós lemos no capítulo 1 de Romanos. Então, a fé em Cristo, né, com a prática da fé, elas nos justificarão, né? Mas as pessoas conhecendo a palavra, gostando da palavra, ouvindo os hinos bonitos, ouvindo as pregações bonitas, mas vivem a vida à parte da ordem das Escrituras, né? Capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Todos os homens estão debaixo do pecado. Não está falando aqui que alguns homens estão debaixo do pecado. Está dizendo que todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que estamos debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo, né? Romanos 3, 21. O tema é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém? A justiça de Deus, né, para todos os que creem, porque não há diferença. Todos os que creem no Senhor têm justiça, né, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela
remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Meu Jesus amado, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus, e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Essa palavra de Romanos capítulo 3 é muito expressiva, né? Ela está falando aqui sobre a fé, né? E conforme nós lemos, a gente vê uma coisa clara como a água, dizendo que através da nossa fé e pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos justificados. E quem anda de acordo com a lei, né, de Jesus Cristo, ela está sendo justificada. Os ouvintes, como nós lemos aqui no capítulo 2, não. Os ouvintes apenas se alegram, né, com essa palavra, né? Se alegram com a presença do Senhor Jesus, né? Mas quem não está praticando a palavra é mais perigoso, né? De sair do corpo de repente sem a vitória da vida eterna, porque ele não foi um praticante da palavra, ele foi um ouvinte. Então, um ouvinte é muito bom ser ouvinte, porque ele está se aproximando da obediência, né? Então, quanto mais você ouvir, quanto mais você ler a Escritura, quanto mais você, né, fizer por onde, né, Deus vai abrir no seu coração, vai vendo o seu esforço e Ele vai te dando a vitória, em nome de Jesus. Capítulo 4 de Romanos, que nós estamos lendo Romanos, né? Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Nosso pai segundo a carne? Relendo, né? Capítulo 4 de Romanos. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque, se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Capítulo 4 de Romanos, versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados... Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa pecado, em nome do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão.
e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aqueles no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus. Isso é fé, né? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fortificar nossa fé dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus prometeu, né, a um senhor de quase 100 anos e para sua esposa que ele ia ser pai de muitas nações, e ele acreditou. Ele teve fé e foi justificado pela fé. Até seu filho, ele quase ofereceu a Deus. Mostrou para Deus que realmente ele estava firme na fé. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esse versículo 24, ele deve ser analisado. Romanos capítulo 4, versículo 24. Mas também nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Há centenas de anos atrás, Deus, apareceu para Abraão, fez promessa, e ele acreditou. Um homem de 100 anos acreditou na promessa de que seria pai de muitas nações. Deus mandou ele olhar para o céu, viu quantas estrelas tinha. Eu creio que hoje, na época, tinha muito mais do que agora, que a poluição tampou tudo, porque eu lembro que nos anos 80, na região dos lagos, a gente olhava para o céu, dava para ver até os meteoros passando de um lado para o outro, riscando o céu. Agora, já nesse tempo presente, a gente já quase não vê mais meteoro, nem quase não vê também estrela. Mas na época de Abraão, muito mais estrela devia ter, porque era pouca empresa, pouca indústria, pouco carro, na verdade nenhum carro. Então Deus mandou ele olhar para o céu e ver quantas estrelas tinha, e mandou ele contar, e ele falou: teus filhos, tua descendência vai ser maior do que essa quantidade de estrelas que você está vendo aí.
Então, Abraão, com quase seus 100 anos, ele acreditou, ele teve fé na palavra do Senhor, né? E isso foi imputado por justiça. E aqui diz no versículo 24 do capítulo 4 de Romanos, mas também nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Amém? A gente crê em Deus, acredita que o Senhor Jesus foi ressuscitado, que a gente acredita que através do sangue de Cristo a gente vai receber, né, o selo da promessa de entrar também no céu com esse selo da promessa, né? E no versículo 25 diz, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, temos que ler junto o capítulo 4 de Romanos, versículo 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O nosso Jesus, a qual nós pregamos, ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Pai amado, te entrego essa palavra nas tuas mãos, essa hora nas tuas mãos, a todos que ouvinte nas tuas mãos, que essa palavra vá, meu Pai, produza fé, produza fruto, e que seja entendido, meu Pai, do que está sendo falado, do que está sendo feito aqui nesta madrugada, Pai, que nós não sejamos só ouvintes, mas sejamos praticantes, meu Pai, da fé, que nós sejamos praticantes da Tua palavra, porque já está próxima a trombeta tocar, meu Pai. E quantos ainda não estão praticando a Tua palavra, perdoa nossos pecados, meu Deus, por mal olhar, por mal falar, por mal ofensa, obras e pensamento, e entra com a Tua providência do perdão dos pecados, Pai, anula nossos pecados, apaga nossos pecados, que seja tudo novo na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém, 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 amém. Já são 2h31 da manhã, e eu creio que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Aleluia.